Todo mundo conhece a história da tentação de Cristo no deserto, né? Mas e se a gente olhasse para as respostas de Jesus, os chamados oráculos, de um jeito completamente diferente? A proposta aqui é essa: analisar palavra por palavra, seguindo uma interpretação que, olha, desafia bastante o que a gente costuma ouvir por aí. Então, vamos nessa. E o ponto de partida dessa análise já chega com uma pergunta bem ousada, que bota a gente para pensar com uma cabeça de detetive. Será que as narrativas sobre a tentação nos diferentes evangelhos só se complementam? Ou será que elas, na verdade, se contradizem? É com essa pulga atrás da orelha que a gente começa a nossa investigação. Olha só, a primeira pista já aparece logo de cara, na linha do tempo. Em Mateus, a tentação parece ser um evento único, pontual. Já em Marcos e Lucas, a coisa parece ter se desenrolado ao longo de 40 dias. A fonte que a gente está usando aqui não trata isso como uma simples diferença de ponto de vista, não. Ela joga a pergunta no ar. Isso aqui seria uma contradição fundamental? Ok, então com essa mentalidade mais investigativa, vamos mergulhar no primeiro oráculo de Jesus. E a ideia é que cada palavra aqui é uma peça-chave para a gente conseguir decodificar a mensagem completa. À primeira vista, essa resposta parece até um provérbio, algo que a gente já ouviu. Mas a análise que a gente está explorando faz uma coisa interessante. Ela quebra essa frase em duas partes. E o argumento é que cada uma dessas partes revela uma verdade fundamental e bem diferente da outra, tanto sobre a natureza humana quanto sobre a comunicação com Deus. Vamos pegar a primeira parte. Nem só de pão viverá o homem. A interpretação aqui é que essa é uma afirmação sobre a nossa dupla natureza. Sabe, existe o corpo, a parte física, que precisa do pão para sobreviver, e existe o espírito, que precisa de outro tipo de sustento. Um sustento que, segundo o texto, é até superior. E agora atenção, porque aqui vem um ponto super importante dessa análise. A expressão toda a palavra que sai da boca de Deus não é vista aqui como uma referência à Bíblia de forma geral. Muito pelo contrário, a interpretação é que isso aponta para uma fala direta, sabe, uma comunicação pessoal de Deus, diferente da palavra que já está escrita, que já foi registrada. Bom, claro que alguém pode argumentar: mas isso é só uma figura de linguagem. E tem até nome para isso na teologia, né? Antropopatia. É quando se usa características humanas, como uma boca, para falar de Deus de um jeito simbólico. A ideia seria que não é para levar ao pé da letra. Pois é, mas a análise que a gente está seguindo contesta exatamente isso. O raciocínio é o seguinte: se Jesus é onisciente, por que ele usaria uma frase que pode causar confusão? Não seria mais fácil e direto dizer de toda a palavra de Deus? A conclusão dessa linha de pensamento é que a escolha das palavras não foi por acaso. Foi, na verdade, muito intencional e precisa. Certo. Agora vamos levar essa mesma lente de aumento, essa mesma lógica, para o segundo oráculo. E aqui, o foco todo vai para uma única palavrinha-chave: testar. A frase é essa aí. O foco todo recai nesse verbo central, pôr à prova. Ou, como a gente às vezes diz, tentar. Mas o que exatamente isso significava no contexto original da língua? E aí que a coisa fica interessante. Quando a gente olha o original em grego, a palavra usada é ekpeirazo. E o que a fonte destaca é que o significado disso vai muito além de um simples teste. A ideia é de colocar à prova o caráter e o poder de alguém. Nesse caso, o caráter e o poder de Deus. É um teste muito mais profundo. Ou seja, o ponto crucial aqui é o seguinte: segundo essa interpretação, o tipo de teste que é proibido aqui é aquele que nasce da dúvida, da desconfiança. É quase como um desafio ao caráter de Deus que é motivado justamente pela falta de fé. E essa ideia se amarra perfeitamente com o princípio central que a gente vê lá em Hebreus. Se testar a Deus nesse sentido é um ato de dúvida, e a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo, bom, a lógica fecha, né? A mensagem fica bem clara: a relação com Deus deve ser baseada na confiança e não no desafio. E, finalmente, chegamos ao terceiro e último oráculo. Esse aqui vem com 2 comandos bem específicos, que muitas vezes a gente até usa como se fossem a mesma coisa: adorar e servir. Mas, será que são mesmo sinônimos? Vamos ver. Depois de mandar Satanás embora, de forma bem direta, Jesus estabelece o que seriam os 2 pilares da nossa relação com Deus. E seguindo a nossa fonte, vamos analisar cada um deles separadamente. A palavra grega para adoração aqui é proskuneu, e ela carrega uma imagem física muito, muito forte. A fonte descreve como o ato de beijar a mão de alguém em reverência, ou até cair de joelhos e tocar o chão com a testa. Pensa na imagem. É um ato de submissão total. Só que aí vem o ponto da análise.
embora a palavra tenha essa origem tão física, a verdadeira adoração que Deus procura é algo que vai além do que a gente pode ver. Não se trata de atos externos, tipo cantar ou fazer rituais, mas sim de uma reverência que é interna, pessoal e secreta. Agora vamos para a segunda parte do comando servir. A palavra grega aqui é latrieu, que tem a ver com prestar um serviço religioso com rituais. Mas espera aí, se a adoração verdadeira é interna, que tipo de serviço externo, que tipo de obra Deus realmente espera da gente? Pois é, se a gente deve servir a Deus, qual é exatamente esse serviço? Que obra é essa que ele pede? A fonte que estamos seguindo aponta para uma outra passagem da Bíblia para encontrar essa resposta. E a resposta, segundo essa linha de análise, está lá no Evangelho de João. A única obra, o serviço que é fundamental, é este: crer. Simples assim. E olha só que detalhe sutil, mas que faz toda a diferença aqui. A multidão pergunta sobre obras, no plural, como se estivessem esperando uma lista de coisas para fazer. Mas Jesus responde no singular: a obra. A análise destaca isso para mostrar que, para Cristo, o serviço essencial que Deus requer se resume a uma única coisa: crer nele. Certo. Então, depois de passar por cada um desses oráculos, o que essa interpretação toda nos diz no final das contas? Qual é a grande conclusão que a gente pode tirar disso? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente viu que essa análise levanta a possibilidade de discrepâncias nos evangelhos. Ela também faz uma distinção forte entre a palavra escrita e a palavra falada diretamente por Deus. E por fim, ela conclui que o serviço, a obra mais importante, não é fazer algo, mas sim ter fé. O que tudo isso quer dizer junto? E tudo isso nos leva à tese central, e talvez a ideia mais provocadora de toda essa análise. Será que, dentro da própria Bíblia, as palavras ditas diretamente por Cristo deveriam ter um peso, um grau de autoridade maior do que todo o resto do texto? Essa é a pergunta que essa interpretação deixa no ar para a gente pensar.